Bom dia pessoal, aqui quem fala é o professor Eric Cartagens, Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís, Monte Castelo. Vamos apresentar para vocês aqui uma videoaula sobre logaritmos, assunto esse escolhido pela sua recorrência nas últimas provas do Enem. Nossa aula ela é dividida em três partes. A primeira parte seria a apresentação da questão, que está aí na tela para vocês, questão de logaritmos. A segunda parte seria a apresentação de um resumo bem simples que nos ajude a responder a questão, que a gente vai chamar de fundamentação teórica. E a nossa última parte, a gente pode finalizar com a resolução dessa questão. A resolução dessa questão. Esperamos assim que possamos ajudar vocês nessa caminhada em rumo ao êxito, nessa maratona de questões que é o Enem. E tentamos contribuir um pouco nesse momento difícil que estamos passando, para que possa da nossa maneira aqui ajudar vocês aí. Vamos lá para a nossa aula. Então pessoal, essa aqui é a questão que nós vamos trabalhar com vocês, tá? Uma questão tirada da prova de 2019. Não colocamos qual é o número dessa questão, até porque os cadernos eles vêm em várias cores e cada cor tem uma numeração diferente para a mesma questão. Então vamos lá. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local ms de um terremoto, que é utilizada para descrever. A gente vê aqui a nossa tabela, uma tabelinha com duas colunas. A primeira coluna referente à descrição e a segunda coluna referente aos valores dentro de intervalos da magnitude local, chamada de ms nesse problema. Então ela é pequena, o terremoto é pequeno. Se essa magnitude está entre 0 e 3,9, quando eu digo entre, por causa nesses símbolozinhos aqui de desigualdades, começa no 0 e vai até o 3,9, ligeiro, começando do 4 até o 4,9, um terremoto moderado de 5 a 5,9, um terremoto grande de 6 até 9,9, e a partir de 10, a partir de uma magnitude calculada em 10 para frente, né, maior ou igual a 10, e diz que o terremoto é extremo. Para se calcular essa magnitude local, usa-se a fórmula ms igual a 3,30 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2000 micrômetro e frequência de 0,2 Hz. Tem aí a fonte. Ele está dizendo para a gente utilizar 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo. Essa questão, pessoal, basicamente, a gente vai precisar pouca coisa sobre Enem. Na verdade, é a gente verificar os dados fornecidos, substituir uma fórmula dada pelo problema, aplicar algumas definições que não são as definições, eu acho que eles pediram as definições mais básicas possíveis de logaritmo,
fazer o cálculo e comparar com o valor de cada intervalo, né? Com a descrição em cada intervalo. Tá? Então, se a gente for, na minha humilde opinião, é uma questão de nível fácil. É uma questão que a gente não pode perder no Enem. Tá? É uma questão daquelas que perder uma questão desse nível de complexidade deixa a gente um pouquinho atrás dos outros candidatos, porque é uma questão bem simples. Vamos para a nossa fundamentação teórica, para que possa subsidiar nossas respostas lá. Então, basicamente, o que é logaritmo? Logaritmo, pessoal, para que eu entenda logaritmo, eu tenho que lembrar de exponencial, tá? Lembrar principalmente igualdades exponenciais, que a gente pode definir em algumas referências bibliográficas como equações exponenciais, equações de potências em que o valor indeterminado está no expoente, quer dizer, quanto que eu igualo potências, quanto é que eu igualo potências? Quando ele tem bases iguais e expoentes iguais. Tá? Mas o valor desconhecido na equação, na igualdade, é justamente no expoente. Tá? Então, eu posso dizer que o logaritmo é a pergunta referente a esse expoente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Que expoente eu coloco em 10 para encontrar 100? É 2, né? Porque 10 elevado a 2 é 100. Então, o logaritmo é isso. Por exemplo, em vez de eu perguntar assim, que expoente eu coloco em 2 na base 10 para encontrar 100, eu digo assim, eu uso esse termo. Tá? Quem é o log de 100 na base 10? Quem é o expoente que eu coloquei na base 10 para encontrar 100? Ou quem é o log de 100 na base 10? É 2. Partindo daí eu posso fazer uma definição aritmética dele. Se a gente for olhar aqui nosso resumo legal aqui, né? Utilizei aqui uns resumos que estão na internet, aí o pessoal está fazendo, as meninas gostam de dar uma enfeitada. Então é o seguinte, a definição de um logaritmo aqui, tá? A gente vai ter a palavrinha log, aqui esse A bem aqui eu chamo de logaritmando, esse B eu chamo de base, aqui é uma condição de existência, né? Até a condição de existência em referência à igualdade exponencial. O A, o logaritmando, tem que ser positivo, e a base tem que ser positiva, quer dizer maior do que zero, e não pode ser 1. Certo? Então tem lá se vocês querem se aprofundar nessas condições de existência, é só dar uma olhadinha lá nas igualdades exponenciais, ou propriamente dito na função exponencial. Certo? Então a definição, log de A na base B é igual a um x. Isso quer dizer o quê? Que B elevado a x é igual a A. Tá? Então, que expoente eu coloco em B, que é base, para encontrar um resultado A? Que expoente eu coloco em B para encontrar um resultado A? Isso aqui é log de A na base B, que a gente chamou aqui de x. Tá? Chamamos de x. Como consequência da definição, nós temos as propriedades, tá? Vamos dar uma lida aqui como seria essa propriedade aqui. Ele está dizendo que o log de 1 na base A é 0. Em outras palavras, o logaritmo em que o logaritmando é 1 e uma base qualquer dentro da condição de existência sempre vai ser 0. Mas é verdade. Vamos fazer aquela pergunta que nós fizemos na aula passada, sabendo que quando eu aplico para encontrar o logaritmo, eu estou querendo saber exatamente quem é o expoente em uma igualdade de potências, ou em uma igualdade exponencial, em que o valor indeterminado está no expoente, né? Em relação a quando a gente está comparando duas potências.
Então, na verdade, eu tô fazendo essa pergunta aqui, ó. O log de 1 na base A é igual a zero, por quê? Porque A elevado a zero é igual a 1. Ou qualquer potência, independente da base, se o expoente for zero, o resultado sempre é 1. Tá? Ou qual é o expoente que eu coloco em A, em uma potência de base A, que o resultado dá 1. Então, o expoente sempre é zero. Aqui, log de A na base A sempre vai ser 1. Por que log de A na base A sempre vai ser 1? É porque é o seguinte, que expoente eu coloco em A para encontrar o próprio A? É 1, né? Duas potências são iguais. Se eu tiver um número é igual a uma potência, quando a base dessa potência estiver elevado a 1. Isso aí vai ser igual ao número. A gente tem aqui uma propriedade que, pessoal, todas essas propriedades a gente faz uma demonstração. A demonstração é bem simples, só que aqui a gente não vai demonstrar para vocês, tá bom? Essa propriedade 3 aqui seria quando eu tenho uma potência e essa potência, o expoente é um logaritmo, e a gente pode verificar nessa potência em que a base da potência e a base do logaritmo são iguais. Então, quando eu tiver uma potência em que a base da potência e a base do logaritmo forem iguais, o resultado é sempre o logaritmando. Então, A elevado a log de B na base A é B. Log de x vezes y na base A. Isso aqui é log de x na base A mais log de y na base A. Essa aqui é uma propriedade muito interessante porque os estudiosos do logaritmo, eles verificaram que eles tinham uma situação que eles transformavam um produto em uma soma. Isso facilitou, né, a praticidade de alguns cálculos aí, deu uma celeridade bem bacana nos cálculos. E é uma propriedade muito usada aqui para quando a gente está trabalhando diretamente com potências, né, transformar esse produto que está no logaritmando em soma de logaritmos. Então, o produto, eu tenho um log, né, e eu tenho um produto de fatores no logaritmando. Esse produto de fatores, ele se transforma na soma de logaritmos, onde os novos logaritmandos são exatamente os componentes desses fatores. Então, log de x vezes y na base A é log de x na base A mais log de y na base A. Log de x sobre y, o x dividido por y na base A, é log de x na base A menos log de y na base A. Então, se eu tenho uma divisão de logaritmandos, eu posso transformar essa divisão de logaritmandos em uma subtração de logaritmos. Propriedade 6. Log de A elevado a m sobre B. Desculpem, log de A elevado a m na base B elevado a n é igual a m sobre n vezes log de A na base B. Aqui a propriedade diz o seguinte, tá? Se eu tenho um expoente no logaritmando, esse expoente ele vem multiplicando o logaritmo. E se o expoente estiver na base, esse expoente vem dividindo o logaritmo. Então, se um vem dividindo e o outro vem multiplicando, a gente pode encontrar essa fração formada pelo expoente do logaritmando e o expoente da base do logaritmo. Tá? Algumas bases especiais, log de x na base E é igual a ln de x. O que isso quer dizer? Tá? Log de x na base E, onde E é o número de Euler. Tá? O número de Euler. Isso aí pode aparecer e vocês tiverem uma dúvida, nada mais é do que uma basezinha. E o número de Euler também é um assunto que a gente vai falar em uma outra oportunidade, porque a gente não vai precisar exatamente para responder a questão dessa aula. Tá? Então, log de x na base E, a gente vai chamar de ln de x, ou logaritmo natural de x. Tá? Onde como a gente falou,
é o número de Euler. Então, se aparecer aqui, serve mais como um plus para vocês, uma curiosidadezinha aí. Vocês podem pesquisar sobre isso aqui que pode ser que caia para frente. Então, é um assunto que a gente botou mais como curiosidade, mas a gente não vai precisar desse assunto exatamente para poder resolver nossa questão. E quando aparecer log de x na base 10, a gente não precisa colocar o 10, pode dizer que é apenas o log de x. Então, se aparecer log de x, já sabe que está subentendido que essa base aqui ela é 10. Tá? O gráfico aqui, o gráfico da função logarítmica, ela seria, quando essa base for maior do que zero, uma curva com sentido da concavidade para baixo. E se o A estiver entre 0 e 1, vai ser com o sentido da concavidade para cima, é uma curva, tá? Alguns casos especiais, mudança de base, né? Um caso que a gente tem um exemplo. Mudança de base é porque a partir de um logaritmo, se a gente aplicar uma operaçãozinha nesse logaritmo, eu consigo colocar a base que eu queira. Então, mudança de base, por exemplo, se eu quiser mudar aqui eu tenho um logaritmo de A na base B. Se eu quiser colocar esse logaritmo na base 10, a gente sabe que eu não preciso nem colocar o 10, escrever toda vez o 10. Então, eu posso dizer que se eu mudar esse logaritmo para a base 10, ele se transforma em uma divisão dessa forma, em que o numerador vai ser log, vai continuar com o mesmo logaritmando, só que com a base que eu pretendo, que nesse caso é 10, e embaixo, no denominador, eu tenho log de B na base 10. Tá? Então, na mudança de base, o logaritmando, né, no numerador continua sendo logaritmando, e aqui eu coloco a base que eu pretendo mudar, e embaixo no denominador, o que era a base no logaritmo original se transforma em logaritmando na base que a gente pretendeu mudar. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser botar na base E, isso aqui na base E, não preciso colocar o E, chamo só LN de A, logaritmando A, e aqui quem era a base passa a ser logaritmando, e as bases são o número de Euler. Chegamos à nossa resolução do nosso problema, né? Já vimos a fundamentação teórica, que nos ajuda a responder essa questão. Como eu disse, é uma questão muito simples. Foi dada uma tabela, onde a gente vai calcular essa magnitude local. Depois de calculada essa magnitude local, nós vamos analisar aquele valor com os intervalos de referência que estão naquela tabelinha, que dá a descrição do terremoto. Tudo bem? Então vamos lá. A fórmula dada para a gente da magnitude local, chamada de MS, é 3,3 ou 3,30 mais log de A, que é a amplitude máxima, vezes a frequência, que é esse Fzinho. Só que ele deu para a gente, ó, a amplitude máxima, ele disse que era 2000, né? 2000 micrômetros, e a frequência foi dada por 0,2 Hz. Vamos lá. Aí colocando aqui esses dados aqui na nossa formulazinha, no lugar do A eu botei 2000, no lugar do F eu botei 0,2. Quando a gente multiplica 2000 por 0,2, nós encontramos quanto? 400. Então essa formulazinha aqui fica 3,3 mais log de 400. Aqui vai ficar 3,3, a gente sabe que log de 400 é 4 vezes 100, certo? Então aqui vai ficar o 3,3 mais log de 4 mais log de 100. Por quê? Porque nós aplicamos aquela propriedadezinha. Lembram do produto de logaritmandos? Eu transformo em soma de logaritmos, todos na mesma base. Não esquecendo que como a gente não tem nada aqui na base, já está subentendido que essa base é 10. Falamos anteriormente isso para vocês. Então a gente ficou com 3,3 mais log de 4 mais log de 100. Aqui fica 3,3 mais log de 4 é a mesma coisa de log de 2 elevado a 2. Mais log
Log de 100 é a mesma coisa log de 10 elevado a 2, onde a gente vai aplicar outra propriedadezinha lá. Aquela propriedadezinha que é quando o logaritmando ele tem um expoente. Só lembrando que quando o logaritmando tem um expoente, esse expoente passa multiplicando o logaritmo. Então vai ficar 3,3 mais 2 vezes o log de 2, o expoente aqui foi para frente, mais 2 vezes log de 10, o expoente aqui também foi para frente. A gente vai ter o que? A magnitude local é igual a 3,3 mais 2 vezes. Por que eu coloquei 0,3 aqui? Porque lá na questão eles falaram para a gente adotar log de 2 igual a 0,3, tá? Que são os valores das tábuas logarítmicas. E o que acontece? Aqui a gente fez um arredondamento de log de 2 igual a 3, porque ele é 0,3 mais alguns números, tá? Então ele já foi dito para nós que log de 2 é igual a 0,3, só que tinha um 2 multiplicando esse log de 2, então isso aqui é 0,3, 2 vezes 0,3, mais 2. Por que eu coloquei só 2? Aqui tem log 2 vezes log de 10, porque aqui é log de 10 na base 10. Que expoente eu boto de 10 para encontrar 10? Esse expoente só pode ser 1. Não é isso? Esse expoente só pode ser 1. Ou aquela propriedadezinha, log de 10 na base 10, é quando o logaritmando for igual à base, o resultado do logaritmo sempre dá 1. E 2 vezes 1 é 2. Então a gente vai ter a expressão da fórmula aqui, ó. Já com todos os valores calculados, fica 3,3, mais 2 vezes 0,3, mais 2. Aqui fica 3,3 mais 0,6, mais 2. Então é 3,3 mais 2,6, que é 5,9. E se a gente for analisar lá a descrição da nossa tabela, o MS entre 5 e 5,9, quer dizer, a partir de 5 e terminando exatamente no 5,9, ele vai me dar um terremoto de escala moderada, viu? Então, um terremoto moderado. Pessoal, aqui a gente finaliza nossa videoaula, nossa resolução da questão. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tudo de bom para vocês e boa sorte nessa caminhada aí em relação à vaga de vocês no ensino superior. Estamos por aqui. Obrigado.